Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, até mesmo você curioso da matéria, pesquisador. Esse canal foi feito exclusivamente para você, para te auxiliar nos seus estudos, tá? Com o objetivo também de dinamizar o ensino público, torná-lo mais acessível. Meu papel aqui como professor consultor, te auxiliando, te ajudando nas suas dúvidas, né? Então, suas dúvidas você coloca aí nos comentários e eu me proponho a te ajudar. Eu não posso deixar também de te pedir a sua contribuição, né? Contribuindo com o seu like, não lhe custa nada. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito, compartilhe os conteúdos do canal. É dessa forma que você, junto comigo, nessa corrente e o sistema de ensino Monte Carlo, dinamizamos, divulgamos, expandimos o conhecimento e também mostramos ao YouTube a importância e a relevância, né, dos conteúdos aqui do canal para vocês. E, além do mais, motiva aqui o meu trabalho. Certo? Sem mais delongas, hoje mais um assunto para o nosso módulo de História. O primeiro contato entre indígenas e portugueses, né? Já percorremos aí um longo caminho entre pré-história, antiguidade, idade média, estamos já em idade moderna, e o Brasil entra aí na história, né? Vamos lá, turma. Primeiro de tudo, hoje nós vamos falar muito da convivência, né? Do primeiro contato, o cotidiano, o dia a dia da cultura indígena. E vamos também entender alguns conceitos, alguns termos. E a começar por esse aqui, ó, descobrimento. Será que de fato houve um descobrimento do Brasil? Hoje eu não ouço tanto mais nos livros didáticos. Mas na minha época, né, no primário, que era assim que se dividia os níveis, né, de estudo. Primário, secundário e ginásio. Hoje isso aí já recebe uma outra nomenclatura. Fundamental, médio, básico, fundamental e médio. Mas isso aí é uma outra história. Pode ser tema para uma outra aula. Mas vamos focar aqui. Então, na minha época de primário, que hoje seria o ensino fundamental, nos livros estava lá quando chegava nesse tópico, descobrimento do Brasil. E foi ensinado para nós que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Passa-se o tempo, outros conceitos vão se formando, outras pesquisas vão sendo elaboradas, e os historiadores e os intelectuais chegam ao ponto de questionar esse termo descobrimento. Então eles dizem o seguinte: para tratar, né, da chegada dos portugueses ao Brasil, os europeus da América utilizavam esse termo, né, descobrimento, que é questionado. E esses historiadores, eles argumentam que essa expressão apresenta a ideia de que a América estava encoberta e que os europeus teriam tirado essa cobertura que a tampava. Implica dizer que as diversas populações que ali viviam só passaram a ter existência após a chegada do europeu. Pelo contrário, para esses estudiosos, a América não era terra de ninguém, isso é óbvio, mas era habitada por cerca de 50 milhões de pessoas. A época da chegada dos europeus ao continente. Eu tenho o meu parecer sobre esse termo. Entendeu-se por um descobrimento porque, de certa forma, não havia na Europa notícia desse continente aqui, do continente americano. Existem teorias de que o europeu não foi o primeiro homem da Europa. Aí já ficou redundante, né? Vamos consertar essa frase. É notório, existem teorias de que o português e o espanhol, melhor assim, não foram os primeiros europeus a chegar aqui no continente.
Existem teorias de que os nórdicos eles já faziam essa empreitada. Mas a diferença é que os nórdicos eles não justificaram propriedade sobre o continente, coisa que Espanha e Portugal fez, tá? Então essa ideia de descobrimento, no meu parecer, é uma questão de notícia, ou tornar-se público a existência de um continente fora do que se entendia de mundo, né? O que se entendia de mundo na Europa nesse período era a própria Europa, a África, a Ásia, né? E só. Era isso aí, era o antigo mundo. Então, para mim, esse termo descobrimento, ele trata-se mais disso. Trazer-se a notícia da existência de que, de certa forma, a Europa não conhecia. E os portugueses não foram os primeiros habitantes das terras que vieram a ser chamadas Brasil. Isso nós já sabemos. Quando aqui chegaram, encontraram povos com cultura, costume, organização social e língua totalmente diferente do que conheciam na Europa, na África, no Oriente. Calcula-se que em 1500, entre 5 e 5 milhões de nativos habitassem o território brasileiro, distribuídos em mais de 1.000 povos, que falavam aproximadamente 1.300 línguas diferentes, 1.300 idiomas, né? Cada um desses grupos possuía seus rituais, crenças, mitos, línguas, formas de trabalho e organização social. Segundo a classificação feita por estudiosos, né, linguistas, a língua mais falada pelos indígenas no Brasil pode ser agrupadas em 4 troncos linguísticos, né, que é o Tupi, o Macro-G, o Aruaque e o Caraíba. E por estarem distribuídas ao longo de toda a costa brasileira, os povos Tupi foram os que mais contato tiveram com os portugueses. Então, por isso, as descrições feitas pelo europeu a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, no caso dos portugueses, né, associando ao Brasil, se refere principalmente à vida dos tupis. Os tupis chamavam o Brasil de Pindorama, que na sua língua significa terra das palmeiras, e em geral eles andavam nus, com pintura pelo corpo e adorno feito de pena. Praticavam agricultura de subsistência, cultivavam raízes e grãos, coletavam frutos, caçavam, pescavam. Com troncos de árvores, ossos, fibras, vegetais, barros e madeira, confeccionavam diferentes artigos, como canoas, arco, flecha, rede, cesto, vasos e urna funerária. Então eles viviam daquilo que a natureza dava para eles. Eu tenho uma aula no nosso módulo de pré-história, onde eu falo dos habitantes, né, da América nesse período. Eu falo sobre os incas, os maias, os astecas e falo também dos habitantes aqui do Brasil. Dá uma passadinha lá para mais detalhes e para uma revisão sobre esse assunto, tá? E outro termo que precisa ser entendido, que é na questão do índio ou indígena. Qual seria o termo correto a se usar? É comum denominarmos os primeiros habitantes do Brasil como índios, mas de alguma forma esse termo pode soar preconceituoso. Isso aqui, gente, é a ideia que nós temos hoje do politicamente correto, né? Então vamos ver aqui esse conceito de Daniel Muncuruco sobre essa ideia. Não há relação direta entre as palavras índio e indígena. Até mesmo os dicionários têm certa dificuldade em definir o que seria o termo índio. E quando muito, os dicionários dizem que é como foram chamados os primeiros habitantes do Brasil. Isso, no entanto, não é uma definição, é um apelido. E apelido é o que se dá para quem parece ser diferente de nós, ou ter alguma deficiência que achamos que não temos. E por esse caminho veremos que não há conceitos relativos ao termo índio, apenas preconceitos, tais como selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, etc. E foram essas visões equivocadas que chegaram aos nossos dias com a força da palavra. Por outro lado, o termo indígena, aquele que pertence a um lugar, originário, original do lugar, né? O nativo daquela região.
E se pode notar assim que é muito mais interessante reportar-se a alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena do que índio, porque índio seria um apelido e indígena seria o habitante da região. Então, politicamente correto, né, nos referirmos a esses descendentes, os nossos ancestrais, né, nativos, como indígenas. Os tupis e a maior parte dos povos indígenas que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses viviam em aldeias. As moradias podiam estar organizadas em círculo ou em fileiras, porém, em algumas aldeias havia apenas uma grande casa comum, que era compartilhada por todos ali daquele território. As aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade, entretanto, haviam guerras constantes entre grupos e etnias diferentes. Muitas vezes os conflitos eram motivados quando um povo queria afirmar sua superioridade sobre o outro povo. Então já haviam guerras de conflito aqui entre os nativos, muito antes da chegada dos portugueses. Além disso, os indígenas não tinham um estado organizado, né? Toda essa burocracia que se conhecia na Europa. O índio ele desconhecia isso. Até mesmo a burocracia dos incas, dos astecas e dos maias não é assim a organização social indígena. Entre os tupis, por exemplo, não existia um poder centralizado, exercido por um rei ou alguém com o poder para dar ordens aos demais. Reunidos em uma espécie de conselho, era assim que eles se organizavam, os líderes chamados de principais decidiam em conjunto o destino da aldeia. E os primeiros a serem ouvidos eram os membros mais corajosos. Então era um tipo de assembleia, né, onde todos eram ouvidos. Não existia um poder de mando. Muitas sociedades indígenas eram matrilineares, o que significa que a criança ao nascer recebia um nome que o ligava à família de sua mãe. Ou quando se ocorria, né, a junção de um casal, um casamento, assim por se dizer, o homem ele passava a pertencer à família da esposa. Em outros casos, o parentesco podia até ser estabelecido a partir do pai, né? Ou seria uma sociedade patrilinear. Mas na sua maioria, a sociedade indígena ela é matrilinear. Os casamentos em geral aconteciam entre membros da mesma aldeia. Isso aí para se manter, né? A raça, para se manter a etnia. E em certos grupos, os guerreiros tinham direito a ter mais de uma esposa. Outro costume bem marcado em muitos povos foi o ritual do couvade, que consistia no resguardo do pai logo após o nascimento da criança. Nesse período, pela norma do grupo, o pai não podia trabalhar e deveria se limitar de forma moderada. Essa prática demonstrava a importância do papel paterno no desenvolvimento da criança. Em que sentido? Porque no momento que a mãe dava à luz, ela estaria fraca, entre aspas, para defender aquela criança. Então, quem passava o resguardo, na verdade, era o pai. Porque se em algum momento essa criança corresse algum perigo de vida, o pai seria mais apto para defendê-la. E durante 1 ano e meio, mães e filhos não se separavam. Então, observe aí o cuidado, né, com a descendência. A guerra era um valor central na cultura tupi, servindo principalmente para vingar parentes mortos pelo inimigo. Associado à guerra estava o ritual da antropofagia, que foi um ritual que escandalizou o europeu, de certa forma, né? E nesse grande evento realizado na aldeia, e esse escandalismo, esse escândalo, né? esse pavor, esse medo da antropofagia, é uma questão de preconceito, é uma questão de não se conhecer a fundo, naquela época, a cultura indígena. E dentro desse ato, né? Dentro desse evento, o inimigo capturado no conflito era morto e devorado em uma festa ritualística. Então, explicando esse ritual, primeiro o prisioneiro era levado à aldeia, onde podia integrar-se à rotina do lugar. Né? Ele devia ser bem tratado e alimentado por uma mulher, que lhe era cedida como companheira temporária. Chegado o dia, né? Chegado o grande dia, os tupis realizavam danças e cantos rituais, além de um grande banquete, e só então o inimigo era morto. Seus membros eram cortados, cozidos e divididos entre os membros da aldeia. Agora, o motivo para se fazer isso é que ser devorado em um ritual antropofágico
era um destino digno na vida de um guerreiro. Então eles entendiam nisso um ato de dignidade, o guerreiro estava sendo morto dessa forma. Isso porque, para os tupis, os mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso, onde estavam os seus ancestrais. Aqueles que comiam a carne do inimigo, por sua vez, acreditavam que assim incorporariam a força, a coragem e o espírito do valente guerreiro. Então, mesmo em combate, inimigos entre si, eles se respeitavam, tá? Então, é mais um ato de respeito pela coragem, pela bravura do inimigo vencido. Por isso se fazia todo esse ritual. E num ato assim de benevolência, seria um ato de benevolência matá-lo e consumi-lo, porque assim o seu espírito ele estaria vivo no meio da aldeia. Então é um ato bem interessante, embora tenha causado escândalo a quem viu isso pela primeira vez. Em geral, o trabalho era dividido conforme o sexo e a idade, falando agora aqui da divisão do trabalho. As mulheres semeavam, plantavam e cuidavam da colheita, fabricavam farinha, especialmente de mandioca, fiavam e teciam, além de cuidar das crianças. Os homens, por sua vez, eram responsáveis pela caça, pela pesca, construção de moradias, fabricação de canoas e armas pelo corte da lenha. Também derrubavam, queimavam e limpavam a mata, preparando-a para o plantio. Tá? E quando os indígenas viram as caravelas de Cabral, né, aportando no Brasil, provavelmente sentiram estranhamento. Isso é óbvio. Imagine-se, né, aquela visão daqueles objetos flutuantes, aqueles objetos enormes que eles nunca tinham visto. Então, estranhamento, curiosidade foi o primeiro sentimento deles. O que eles teriam pensado ao ver homens barbados, vestidos, né, e vindos do mar em uma embarcação muito diferente das canoas que eles conheciam? E do lado português, o espanto foi grande. Eles surpreenderam-se com a fauna, a flora, o local e com a aparência dos índios. Essa imagem aí é uma imagem da carta de Pero Vaz de Caminha, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né, descrevendo as terras encontradas, né, entre aspas. E aqui um trecho dessa carta, onde ele diz o seguinte: a feição deles é de serem pardos, à maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Andam nus, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Entraram, no caso nas caravelas, né, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Deram-lhes de comer pão e peixe cozido, confeitos, mel, figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo e se alguma coisa provavam, logo a lançavam fora. Isso é só um trecho, tá? Essa carta ela é muito extensa. Mas dentro desse trecho, agora um exercício, né? Dentro desse trecho, tem algo suspeito para você? Tem algo que possa te chamar a atenção e acender o sinal de dúvida, de alerta? Observe essa frase aqui, ó. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia nem de falar ao capitão. Ponto. Agora aqui, ó. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Esse ponto aqui, esse trecho aqui, essa frase, para mim ela soa muito suspeito. Por quê? Qual o objetivo mesmo das grandes navegações? Procurar metal precioso, né? Conceito do mercantilismo, correto? Tá. Quem financiava essas expedições, em sua maioria? A burguesia e a coroa. Tá bom. Para se justificar essas viagens, ou que para que elas continuassem acontecendo, eu precisava dar um bom motivo para isso, né? Certo. E partindo do princípio que todo documento ele pode ser adulterado, ele é passivo de adulteração, em que sentido? Se eu estou redigindo um documento, eu como uma pessoa que está procurando uma vantagem própria,
eu posso redigir esse documento que me favoreça de alguma forma. Então o rei ele estava longe, a burguesia estava longe, quem estavam ali eram os exploradores, né, os desbravadores. Então eles viram aquela terra, eles viram a possibilidade de explorá-la, mas precisava dar um bom motivo para que a coroa e a burguesia continuassem financiando essas viagens. Então, mostrando nessa frase a possibilidade de se encontrar ouro, era o ponto-chave para que essas viagens continuassem acontecendo. Enquanto não se encontravam os tais metais preciosos, os exploradores deram um jeito dessas viagens continuarem acontecendo. A princípio explorando o pau-brasil, mas até que certo momento na história encontra-se ouro no interior da colônia. Mas isso aí é o assunto para uma outra aula, tá? É só para ficar entendido que quando você pega um documento histórico, isso é para você universitário, para você pesquisador. Quando você pega um documento histórico, tenta ler as entrelinhas, tenta ler a intenção. Não pega aquele documento achando que ali é a verdade verdadeira de um fato. Mas imagine se você redigindo um documento dessa natureza dentro do contexto social que você vive naquela época. Contexto social, econômico, político, troca de interesses. Então, tudo isso tem que ser levado em questão, tá? Eu poderia dar aqui N exemplos de documentos adulterados, de documentos regidos dentro de um propósito, mas isso também é tema para uma outra aula, senão fica muito extenso isso daqui, tá? Turma, a todos vocês um muito obrigado. Continue conosco nas nossas próximas aulas. Suas dúvidas deixe aí no canal, deixe aí nos comentários. Eu me proponho a te ajudar. Fiquem todos bem. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder, tá?